Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a refletirem comigo na palavra de Deus. O nosso texto é Lucas capítulo 24, versículo 53, aliás. O último verso do Evangelho de Lucas, que diz acerca dos discípulos, acerca dos seguidores de Jesus naquela ocasião, que eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Então nós vamos refletir sobre isso, sobre estar sempre no templo. Então esse texto fala sobre a atitude dos discípulos imediatamente após a ascensão de Jesus. Diz aí que eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Uma atitude, meus irmãos, deveras interessante e importante, mas que infelizmente tem sido perdida no decorrer dos anos. Muitos de nós já não estamos mais preocupados em estar sempre no templo, unidos a outros irmãos em adoração a Deus e no aprendizado da sua palavra. Talvez haja até alguns que já nem sentem mais falta da igreja. E se esse é o caso de alguém que porventura possa estar me ouvindo, tome isso como um alerta, como uma chamada de atenção, como um subsídio para se analisar a si mesmo. Tem uma história muito interessante, meus irmãos, uma história ilustrativa que diz que foi muito interessante que uma senhora disse ao doutor, seu médico. Ela estava enferma e após ter se consultado e sido medicado, seu médico, com a receita de remédios na mão, lhe disse: agora, por 6 meses, repouso absoluto, não saia de casa. A senhora não concordou e disse ao médico: pois é, eu sou crente. Como é que vai ser? E a minha igreja, doutor? Ora, protestou o médico, a igreja pode passar muito bem sem a senhora. Sim, eu sei, retrucou a mulher. Eu é que não posso passar muito bem sem a minha igreja. Uma história bem interessante, né? Claro que há aí um certo exagero, né? Aquela mulher poderia certamente ter seguido a orientação do médico e ficado os 6 meses em casa, os irmãos indo lá visitá-la, estando lá com ela, já que ela era uma crente tão consagrada, tão dedicada à igreja, mas mesmo assim é uma história que chama a nossa atenção por um fato, É o fato de que era ela quem não poderia passar muito bem sem a sua igreja. Então ela não estava preocupada simplesmente com a igreja, mas estava preocupada com ela mesma, com o seu próprio coração. Então a história é boa, mas eu quero fazer uma observação em nome da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Muqui. E a observação é que a igreja, agora eu me dirijo àqueles que são membros da igreja, são participantes da igreja, são parte desta igreja, a Primeira Igreja Batista em Muqui, que a igreja ela conseguirá viver sem a sua presença. É claro que ela conseguirá viver sem a sua presença, mas ela não deseja isso. Viu, meu irmão? Preste bastante atenção. A igreja consegue viver sem a sua presença, mas a igreja não deseja isso. A igreja quer você presente. A igreja quer todos os irmãos, todos aqueles que fazem parte da igreja, mesmo aqueles que ainda não são formalmente membros da igreja. A igreja deseja que todos estejam presentes e que cada vez venha chegando mais pessoas. Então agora vamos fazer algumas observações aí dentro deste verso, que diz que eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. E a primeira observação, meus irmãos, que eu quero fazer é sobre o significado de
sempre. Então eles estavam sempre. Mas qual é o significado de sempre? Se nós formos tomar, meus irmãos, pelo sentido literal, o termo sempre significa em todo o tempo, ininterruptamente, o que poderia nos levar a pensar que eles permaneciam no templo 24 horas por dia, todos os dias. Entretanto, nós sabemos que na língua portuguesa, e penso que em todas as outras línguas também, nem sempre fazemos uso dos termos em seu sentido absolutamente literal, e este é certamente um caso. Então, sempre pode significar, e certamente é o caso aqui, todas as vezes em que a igreja ali se reunia. Não eram poucas estas vezes lá naquela ocasião, no decorrer da semana. Mas o sempre aí não significa literalmente todos os dias, 24 horas por dia, né? Mas certamente todas as vezes em que a igreja se reunia no templo, ali estavam aqueles irmãos. No nosso caso, seria o equivalente a dizer que em todas as semanas do ano, às quartas-feiras e aos domingos de manhã e à noite, nos horários designados, todos os irmãos, com poucas exceções justificáveis, né, estão presentes no templo. Exceções por força de fatos realmente justificáveis, né, como enfermidade, idade avançada, estudo, trabalho, local de moradia. Então seria mais ou menos isso, né? Todos os irmãos, com essas exceções, estão presentes no culto do meio de semana e também no domingo, nos dois horários que nós temos para estarmos reunidos no templo realizando culto ao Senhor. Cabe ainda observar, meus irmãos, que sempre também não exclui a possibilidade de uma vez ou outra alguém faltar, mesmo sem ter uma necessidade real e muito forte de não se fazer presente. Mas isto é, e que seja, sempre uma exceção e não tão frequente, acabando por se tornar a regra ao invés da exceção. Então tá aí, esse é o significado de sempre aí no texto. Então vamos à nossa segunda consideração. E a segunda consideração é que está sempre, entendendo, conforme fizemos, né, o significado de sempre no templo, estar sempre no templo é dever de todo o crente. Note que o texto não diz que depois que Jesus ascendeu aos céus e que eles voltaram jubilosos para Jerusalém, alguns passaram a se reunir no templo. Não. O texto diz simplesmente que eles, e isso nos leva a crer que todos eles estavam sempre no templo. Agora, cabe observar aqui que o importante, meus amados irmãos, não é o templo em si, mas o fato de ali estarem ou estarmos todos juntos em torno de um objetivo comum. Então poderia ser numa casa, poderia ser embaixo de uma lona, poderia ser embaixo de uma árvore, poderia ser na beira de um rio, poderia ser em qualquer lugar, mas como existe o templo e nós temos um templo onde reunir e temos outras construções ao redor do templo que facilitam e tornam agradáveis as reuniões, e se nós gostamos do templo e o elegemos como nosso lugar oficial de reunião, então é aí que nós devemos estar nos dias marcados, não pelo templo em si, mas por causa de quem vai estar presente e por causa do que vai acontecer ali. E tal presença não é dever somente de alguns, mas de todos os crentes, né? Então, essa é a nossa segunda consideração. Estar sempre no templo é dever de todo crente. Vamos à terceira consideração. A terceira consideração é que é da vontade de Jesus que o crente esteja sempre no templo, reunido com a igreja e como igreja. Isso é facilmente verificável.
constantemente nós vemos no Novo Testamento a igreja reunida. Nós vemos no Novo Testamento que havia organização, havia liderança, havia envio de pessoas que pudessem ajudar inicialmente outros em outras localidades que haviam se convertido. Havia o comissionamento de pessoas que pudessem atuar como ministros do Evangelho. Havia, então, inicialmente em Jerusalém, depois em muitas outras localidades, uma igreja reunida. Entenderam os apóstolos que essa era a vontade de Jesus e ensinaram isso aos que iam se convertendo. Veja o que diz Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na versão linguagem de hoje diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, é da vontade de Jesus que o crente esteja sempre no templo, reunido com a igreja e como igreja. E aí nós chegamos à quarta consideração, que é acerca do objetivo de se estar sempre no templo. Qual é o objetivo? O texto diz que no templo eles juntos louvavam e bendiziam a Deus. E não é isso que nós fazemos juntos no templo? É exatamente isso. Mas nós podemos pensar um pouco mais e chegaremos à conclusão de que o objetivo de estarmos sempre no templo, significando isso que estamos unidos, reunidos em torno de um objetivo comum, interessados de fato nesse objetivo, é trabalhar fundamentados nos propósitos de Deus para a igreja, que são, de acordo com o pastor Rick Warren, e com quem nós podemos concordar nesse ponto, são adoração, evangelização, discipulado, comunhão e ministério. Então devemos estar unidos na adoração a Deus, na evangelização dos perdidos, para discipularmos e sermos discipulados, para servirmos uns aos outros e para, de fato, vivermos em comunhão uns com os outros. E a nossa última consideração, a quinta, é uma pergunta. O que tem impedido você de estar sempre no templo? Bem, meu querido, essa é uma resposta que cabe a você se dar, se é que você se encaixa no quadro daqueles cuja regra é a ausência ao invés da presença. Qual é o seu motivo? É claro que muita gente, nesse tempo em que nós estamos vivendo, talvez vá responder assim: eu não estou indo por causa da pandemia. Muito bem, é um motivo talvez justificável, né? Mas excluindo esse motivo, a pandemia nos tempos normais, qual é o seu motivo para estar mais ausente do que presente? E mais, o seu motivo é de fato um motivo real, justificável? Veja bem, meus irmãos, eu não estou dizendo isso para apontar o dedo para ninguém, para fazer julgamento sobre a vida de ninguém. Não, estou fazendo essas perguntas para que cada um possa refletir e julgar-se a si mesmo. O seu motivo é de fato um motivo real, justificável? Porque há motivos que não o são de fato. São apenas, como se diz, entre aspas, desculpas. Obviamente que, como disse, não devemos julgar os motivos alheios, apresentados como tais para a ausência. Entretanto, meus irmãos, nós podemos e devemos julgar os nossos motivos pessoais para uma constatação sincera e honesta de se eles são ou não motivos de fato.
concluindo, estas são algumas considerações que já há algum tempo esbocei, escrevi, deixei guardado aqui no meu computador. Hoje, entretanto, eu faço essa gravação para compartilhá-la com os irmãos a título de reflexão. É nosso dever, meus irmãos, e é da vontade de Deus estarmos sempre reunidos como igreja. Agora nós estamos vivendo um tempo de exceção, né? Tempo de pandemia. Mas em tempos normais é nosso dever e é da vontade de Deus estarmos sempre reunidos como igreja. Deus tem propósitos grandiosos para a igreja local, mas a realização de tais propósitos depende de a igreja assumir o fato de que ela é uma igreja com uma missão a cumprir e depende de cada um de nós assumir a sua parte nessa missão. E o meu desafio hoje, então, é que os irmãos assumam, reassumam, fortaleçam o seu compromisso. Estejam sempre presentes. Presentes nas reuniões da igreja, e mais importante e abrangente, presentes na vida da igreja. Entendemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que esta é a vontade do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.